Quando nós falamos de Santo Antônio, e quando nós fazemos uma pesquisa, uma busca pela história, pela vida de Santo Antônio, a primeira coisa que vem, quando a gente faz uma pesquisa pela internet, é que Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro. Isso é uma tradição, é algo que ficou muito popular no Brasil, e esta é a memória, esta é o folclore a respeito de Santo Antônio, e isso vai se espalhando, e isso as pessoas vão divulgando, vão falando. As pessoas acorrem a Santo Antônio para realizar casamentos, isso está na memória do povo. Mas Santo Antônio é muito mais do que isso, ou a figura de Santo Antônio, a pessoa de Santo Antônio, ela traz ensinamentos muito mais profundos do que esse. 3 elementos fundamentais sobre a vida, a história de Santo Antônio. Primeiro, o amor a Cristo e as Escrituras. A pregação que tinha como base a justiça social e o cuidado dos pobres. E depois, o chamado à conversão e à mudança de vida. Na sua pregação, Santo Antônio era conhecido pela simplicidade daquilo que falava, a maneira como falava, e esse convite à escuta sincera da palavra de Deus, da pregação e o convite à conversão. Santo Antônio nunca deixou de dizer a importância entre a fé e a vida, entre aquilo que se celebra e a concretização desta celebração na vida, na prática. Alguns dos milagres de Santo Antônio, inclusive um dos milagres que muito nos chama a atenção, é o dos pães, e por isso até hoje temos esta tradição da bênção dos pães de Santo Antônio, que nós levamos para casa e nós guardamos. Tem pessoas que guardam na lata de arroz, tem pessoas que têm uma devoção ou que levam para outras pessoas, e isso tudo é importante, mas não é sobre isso que Santo Antônio fala na sua pregação, e sim da conversão, da mudança de vida, a partir da escuta da palavra de Deus. E talvez o nosso tempo nunca tenha necessitado tanto de uma pregação forte, evidente, que chame, que mostre a diferença e a distorção entre a vida e a fé, como nos tempos que nós vivemos. A distância que se guarda entre uma coisa e outra. E como nós temos uma necessidade profunda de escutar a palavra de Deus, para que a partir da iluminação da palavra de Deus, sejam direcionados os nossos atos. Quando na primeira leitura nós escutamos o profeta Isaías, o profeta não está fazendo alusão, não está indicando um tempo da destruição, da vingança de Deus, porque às vezes também se escuta a palavra de Deus como se fosse uma palavra de vingança, chamando, convidando a destruição, e não é isso. Mas a palavra de Deus é um incentivo à mudança de vida, à transformação, em primeiro lugar pessoal, e depois uma transformação social, algo que às vezes se inverte nos dias de hoje, porque se fala muito mais do pecado social, se fala muito mais das questões climáticas, se fala muito mais das situações de guerra externa, do que exatamente daquela conversão que é a causa de todos esses males na história da humanidade. Qual é o grande problema? Qual é o problema fundamental da humanidade? O pecado original, o pecado que nos leva a promover estas situações, que nos leva a promover estes acontecimentos, o pecado que induz o homem a fazer o mal. Esta é a razão do sofrimento humano, não é outra, não são coisas externas. Por isso não é de uma vingança de Deus que o profeta fala, mas de uma transformação a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, algo que era muito importante na pregação de Santo Antônio. A partir do encontro com Cristo, a transformação, a mudança de vida, a penitência e a conversão, elas estão ligadas, porque se nós não fazemos isso, a conversão, ela se torna uma história bonita de se escutar, bonita de se falar, mas não concretamente realizada. Por quê? Porque quem nos leva à conversão é a escuta da palavra de Deus, ou quem nos conduz neste caminho de conversão
é a palavra de Deus. E daí a transformação, e a transformação social que tanto se espera e que tanto se fala. Não se trata e nunca vai se tratar de uma mudança política, de uma mudança de ideologias, disso ou daquilo, mas justamente desta mudança que acontece no coração da pessoa humana. Por isso, Santo Antônio tinha esta convicção, esta certeza da importância de Cristo, da escuta da palavra de Deus e da ligação que isso tem com a mudança ao nosso redor, a mudança da realidade. E aí sim faz sentido escutar o Evangelho, viver o Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, não só com palavras, mas justamente pelas atitudes. Santo Antônio, ele traz esta característica forte. No seu tempo, foi chamado de grande pregador. E qual é a pregação? Não é a multiplicação de palavras, ou não são as palavras muito bem arranjadas que nós ouvíamos na segunda leitura, quando São Paulo fala disso. Não são discursos bem elaborados. Aliás, o discurso bem elaborado de São Paulo, ele foi rejeitado, ele não foi ouvido. Mas como São Paulo se tornou um grande pregador? Como Santo Antônio se tornou um grande pregador? A partir desta fidelidade entre fé e vida, entre realidade rezada e realidade vivida, anunciada pelas atitudes. Aí está o grande momento da conversão, que mostra que realmente a fé se tornou uma prática, uma transformação. E por que o nosso tempo é tão carente disso? Porque as realidades que nós vemos à nossa volta, aquilo que nós encontramos ao nosso redor, é um anúncio da falta da vivência do Evangelho. É um anúncio da falta da vivência da palavra de Deus. Portanto, nessas realidades, os cristãos são chamados a um testemunho. Olhar para a vida do santo como aquele que seguiu, que imitou Jesus Cristo, e perguntar se na realidade, no tempo presente, nós como discípulos de Cristo, como batizados, se nós estamos caminhando neste segmento, nesta vivência, nesse testemunho. Os santos, eles não são o modelo é Cristo, mas os santos são aqueles que imitaram a Cristo. Então também no tempo presente, nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. E como nós estamos imitando o Senhor? Como nós estamos copiando os atos, as atitudes do Senhor? Ou como nós estamos transformando a palavra do Senhor em gestos concretos na nossa realidade? É aí que está o caminho de conversão, que é para todos nós. Não é um caminho exclusivo para um grupo de pessoas, ou para pessoas muito iluminadas. Não, todos nós batizados somos chamados a fazer este caminho de conversão, que leva à transformação e à mudança social. Somente a partir disso é que nós podemos falar de conversão das estruturas, mudança das estruturas, mudança social, porque caso contrário, serão coisas superficiais. Um verniz, como o verniz que a gente passa nos bancos, que daí a pouco ele começa a soltar, e a gente tem que colocar outro verniz, e não é isso. O cristianismo é muito mais do que isso. E os santos, ao longo do tempo, como Santo Antônio, proclamam que é possível fazer isso, não sem sofrimento, não sem renúncia, não sem enfrentar ou sem enfrentamentos das realidades à nossa volta, das forças e das situações contrárias. Aí está o bom combate que São Paulo também fala. E este bom combate, agora, é o tempo de nós o vivermos. Nós, hoje, nesse tempo, somos chamados a este bom combate. Não procuremos Santo Antônio somente por coisas superficiais ou domésticas, mas procuremos Santo Antônio por causa do grande testemunho da sua vida e por causa do seu ensinamento, da vivência e do seguimento a Jesus Cristo. Aí sim, nós estaremos honrando a memória do santo e seremos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.